Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Unidos na fé, aqui nos colocamos atentos à palavra de Deus nesse dia 26 de setembro de 2023, nessa terça-feira da 15ª semana do tempo comum. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom a gente sempre lembrar que o Evangelho de Lucas tem uma atenção especial a Maria. E Maria é uma pessoa que, pela fé, é convidada por Deus a ser a mãe do Salvador, mas ela faz o seu processo de discernimento, de aprendizado, de fé. É alguém que ensina que quando não entendia nada, guardava no seu coração aquilo que estava acontecendo. Então nós temos em Maria esta referência de uma pessoa que, movida pela fé, vai aprendendo aos poucos as coisas de Deus, até porque é muito complicado uma mãe perceber e entender que ela é a mãe do Filho de Deus e que Jesus tem a natureza divina e tem a natureza humana e que Jesus é maior do que ela. O episódio que nós temos, Lucas é mais simplório em relação a isso. Um outro evangelho diz que eles queriam levar Jesus à força porque achavam que ele estava louco. E Jesus não aceita isso. Então o que nós temos agora? Um momento de uma crise das dores de Nossa Senhora. Viu? É normal que uma mãe, uma família, comece a se preocupar a partir do momento que vê que o filho está começando a ter problemas com autoridades importantes. E na medida que Jesus está sendo vigiado pelos fariseus, na medida que está tendo confronto com os fariseus, os doutores da lei, os anciãos, toda a família se preocupa. Olha, ele está enfrentando gente perigosa aí, que é melhor não. E o evangelho de hoje nos traz esse momento de uma mãe preocupada. Os irmãos geralmente são primos, ou filhos de José, ou primos de Jesus, eram chamados de irmãos também. O fato de Maria ter ou não mais filhos, possivelmente não teve. E se teve, isso não foi registrado. Viu? Mas o fato é que os irmãos ali são geralmente os primos, os parentes mais próximos, todos eram chamados de irmãos também. Igual os evangélicos, né? Todo mundo é irmão, né? Então os evangélicos usam essa mesma expressão. Todo mundo da igreja são irmãos, né? Então o que nós temos no evangelho de hoje? Esse momento difícil na vida de Jesus e na vida de Maria. Porque ao chegar lá e não entrar, significa que nós não estamos de acordo com o que você está fazendo aí, você vem para fora. Viu? E se Jesus sai, Jesus abandona a sua pregação, abandona o seu povo. Viu? E por isso Maria não entra juntamente com eles. E não entrar significa isso: eu não estou de acordo com o que você está fazendo, vamos embora que você está doido. Viu? Vamos embora para casa. E Jesus não. A partir de hoje, o que Jesus faz diante dessa crise, dessa situação complicada, difícil? Ele abre o leque. A partir de agora, somente aqueles que acreditam na palavra de Deus e a colocam em prática fazem parte da minha família. Jesus estabelece agora a família igreja, a família comunidade, não mais os laços de sangue. Viu? Nós estamos aqui em dois contextos: um, os laços de sangue de Jesus com a sua mãe e seus irmãos; o outro, os laços da fé, os laços do anúncio do reino de Deus, os laços de uma comunidade agora que tem como princípio guardar a palavra de Deus e a colocar em prática, viver aquilo que Deus fala e colocar isso em prática. Isso é a reflexão importante que nós temos no evangelho de hoje. Esta realidade que nós todos somos convidados
Conflitos todos nós temos. A gente não nasce sabendo. Maria não nasceu sabendo. Tinha coisa que ela guardava no coração porque não estava entendendo nada. Tinha coisa que ela pensava que era certo e na verdade não era. E Jesus, nesse drama familiar, viu, nessa dificuldade hoje, Jesus tem que tomar uma decisão. Se eu for com os meus laços de sangue, eu tenho que abandonar o projeto de Deus, a missão de Deus. E eu vou ter que me romper, vou ter que romper com os laços com a família de sangue. Se eu não faço isso, eu não estabeleço a nova família do povo de Deus, que é fundamentado na escuta da palavra de Deus e na prática dela. É muito importante que não basta você saber da palavra de Deus, é importante você ter consciência de que o seu modo de agir, seu modo de se comportar, é isso, faz isso. Talvez você saindo de casa, se cumprimentar um gari que está varrendo a rua, limpando, recolhendo o seu lixo, é um ato de respeito para com o próximo. Você ir num restaurante tratar bem o garçom que está trabalhando até tarde da noite ali, para tratar da sua família, cuidar dos seus, é um ato de bondade e misericórdia. Viu? É um ato da gente fazer a vontade de Deus. A gente ter a consciência de que Deus nos quer bem, a gente buscar cada vez mais essa consciência de que Deus quer se aproximar de nós, mas às vezes a gente não consegue entender isso, essa vontade de Deus, essa palavra de Deus, às vezes a gente não consegue saber muito bem o que é isso, mas é preciso a gente buscar isso, estabelecer esse novo vínculo de convivência, de fraternidade, de comunhão, de bênção, estabelecer essa nova convivência. A igreja no Brasil, de certa forma, os bispos estão muito preocupados com uma coisa que é uma novidade, mas é uma coisa muito séria que anda acontecendo, que é o suicídio dos padres. Os padres estão se matando, estão desistindo da vida. E até porque também há padres em certos lugares que eles vivem numa tensão e numa cobrança tão grande que o grau de estresse deles é o mesmo de quem está num campo de batalha. Que o grau de cansaço, de tensão e de estresse do padre na sua paróquia é o mesmo de um soldado no campo de batalha. Então a gente vive essas situações complicadas e a palavra de Deus nem sempre ela é compreendida como aquilo que nos alivia do peso e do cansaço da vida. Eu sempre acho que os ambientes de igreja deveriam ser diferentes dos outros ambientes. Eu acho que certas coisas não deveriam acontecer dentro da igreja. Acho que certas tensões não deveriam acontecer dentro da igreja. Em alguns momentos a gente escuta, ninguém quer ajudar. Se ninguém quer ajudar, então porque nós não temos mais importância. A igreja não é mais importante e ela não é mais exemplo. Ela não está cumprindo o seu dever. Porque se você faz e oferece uma coisa boa, todo mundo quer. Se você faz e oferece uma coisa boa, claro que todo mundo vai buscar uma coisa boa. A gente fez 2 churrascos nesse ano aqui, baratinho, R$20, preço de espeto, mas oferecemos coisas boas. Quem não veio, quem não quis ver mesmo, ou porque tinha coisa mais importante na vida, né? Ou a igreja não é importante, né? Outras coisas são importantes, né? Cada um responde pelas escolhas que faz. Cada um responde pela escolha que deseja e quer. E a gente é desafiado a esse contexto. Da gente às vezes está pensando que está fazendo bem e não está. E essa vontade de Deus e colocar em prática a palavra de Deus, a vontade de Deus, é uma busca constante em que a gente precisa de muito discernimento, de muita oração, de muita atenção à palavra de Deus, para que a gente entenda o que Jesus está querendo dizer no Evangelho de hoje. Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que a gente consiga fazer o mesmo na vida que nós temos. Assim seja. Um abraço. Até mais.